Uma mulher corajosa salva um pai e seu bebê numa enchente. O que começa como gratidão se transforma em amor verdadeiro. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol ainda não havia nascido quando Edilene acordou naquela terça-feira. Aos 32 anos, ela tinha o rosto de quem conhecia as dificuldades da vida, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que poucos possuíam. Enquanto a maioria das pessoas ainda dormia, ela já estava de pé amarrando os cabelos escuros em um rabo de cavalo prático e vestindo sua camiseta vermelha desbotada e o tênis que já havia percorrido milhares de quilômetros pelas ruas da comunidade. Sua rotina matinal era sempre a mesma: pegar a mochila pesada no armário da sala e sair para fazer as entregas. Hoje levava medicamentos para 3 famílias que não tinham condições de comprá-los. A primeira parada foi na casa de Dona Maria, uma senhora de 78 anos que cuidava sozinha do marido com diabetes. Edilene bateu suavemente na porta de madeira descascada. "Minha filha, você não para nunca. Que horas são?" perguntou Dona Maria, ainda de camisola, esfregando os olhos sonolentos. 5:30. Preciso passar em mais 3 casas antes do trabalho, respondeu Edilene, tirando da mochila um pacote com insulina e outros medicamentos. "Quanto eu devo?" "Nada, dona, o farmacêutico é meu conhecido. Consegui desconto." Era mentira. Edilene havia pagado do próprio bolso, como sempre fazia. Dona Maria tentou insistir, mas Edilene já estava se despedindo, acenando enquanto caminhava para a próxima casa. 2 horas depois, Edilene chegava ao posto de saúde, onde trabalhava como técnica de enfermagem. O local era pequeno, com paredes que precisavam de uma nova pintura e equipamentos que já haviam conhecido dias melhores, mas era ali que ela se sentia mais útil. A fila já se estendia pela calçada. Rostos cansados, crianças chorando, idosos apoiados em bengalas improvisadas. Edilene cumprimentou cada um pelo nome enquanto abria o posto. "Bom dia, seu João. Como está a pressão hoje?" perguntou ao primeiro paciente, um homem de 65 anos que vinha toda semana. "Enfermeira, está alta de novo", ele respondeu, claramente preocupado. Edilene o conduziu para dentro, ajudou-o a sentar na cadeira de plástico e começou a medir sua pressão arterial. Enquanto o aparelho funcionava, ela observou seu rosto tenso. "Me conta, está tomando o remédio direitinho?" "Estou sim, mas..." ele hesitou. "Minha neta está doente e não tenho dinheiro para levar no médico particular. Aqui no posto não tem pediatra." Edilene terminou de anotar os números na ficha e se abaixou para ficar na altura dos olhos dele. "Seu João, conheço uma pediatra que atende a preços acessíveis. Vou ligar para ela agora e marcar uma consulta para sua neta. Não se preocupe com o dinheiro agora, ok?" Os olhos do homem se encheram de lágrimas. "Deus abençoe você, menina." O dia passou rapidamente entre curativos, aplicações de vacina e orientações médicas. Edilene tratava cada pessoa como se fosse de sua própria família, sempre com paciência e carinho genuínos. Quando o posto fechou, às 5 da tarde, ela ainda tinha uma parada a fazer. Caminhou 15 quarteirões, até um abrigo para idosos abandonados. 2 vezes por semana, ela ia lá voluntariamente para ajudar com os cuidados básicos. "Chegou nossa anjo da guarda", gritou Dona Conceição, uma senhora de 80 anos que estava sentada na varanda. Edilene sorriu, mas por dentro sentia um aperto no peito. Anjo da guarda. Todo mundo a chamava assim. Ela cuidava de todos, ajudava a todos, estava sempre disponível para todos. Mas quando chegava em casa, no final do dia, era só ela e o silêncio. Seu apartamento de 2 quartos era simples, mas arrumado. Nas paredes, fotografias de todas as pessoas que ela havia ajudado ao longo dos anos. Na mesa da sala, uma foto dela com os pais, que haviam morrido há 5 anos. E na estante, alguns livros sobre maternidade que ela comprava, mas nunca tinha coragem de ler até o final. Naquela noite, enquanto preparava um jantar simples para uma pessoa só, Edilene olhou pela janela e viu uma família passando na rua. O pai carregava uma menina pequena no colo, enquanto a mãe empurrava um carrinho de bebê.
Eles conversavam e riam, parecendo completos. Ela encostou a testa no vidro frio da janela e sussurrou para si mesma: um dia vai ser minha vez. Era o sonho secreto que ela guardava no coração. Por mais que amasse ajudar os outros, por mais que se sentisse realizada com seu trabalho, havia um vazio que nada conseguia preencher. Edilene sonhava em ter uma família, em ser mãe, em dividir sua vida e seu amor com alguém especial. Mas aos 32 anos, depois de alguns relacionamentos que não deram certo, ela havia quase desistido dessa possibilidade. Quase, porque no fundo do seu coração de guerreira ainda existia uma pequena chama de esperança que se recusava a se apagar. 3 dias depois, o céu de Petrópolis amanheceu, carregado de nuvens escuras que prometiam mais do que uma simples chuva de verão. Edilene havia acordado com uma sensação estranha, como se algo importante fosse acontecer naquele dia. A chuva começou devagar, às 9 da manhã, enquanto ela atendia os primeiros pacientes no posto de saúde. Gotas grandes e pesadas batiam no telhado de zinco, criando um som que aos poucos foi se tornando mais intenso e ameaçador. "Enfermeira, essa chuva não está com cara boa", comentou Dona Lúcia, uma das pacientes regulares, olhando pela janela com preocupação. Edilene também olhou para fora e sentiu um arrepio. As ruas já começavam a mostrar pequenos alagamentos, e a chuva não dava sinais de que iria parar. Em Petrópolis, ela sabia muito bem o que isso poderia significar. Às 11 horas, o temporal havia se transformado em algo assustador. A água descia das montanhas com uma força devastadora, carregando tudo pela frente. O posto de saúde ficava em uma área relativamente segura, mas Edilene podia ouvir os gritos e o barulho da destruição vindo das ruas mais baixas. "Precisamos ajudar", ela disse para a enfermeira-chefe, já tirando o jaleco branco. "Edilene, é perigoso, você não pode sair com essa chuva. As pessoas precisam de ajuda, eu conheço essas ruas melhor que ninguém." Sem esperar autorização, Edilene pegou um kit de primeiros socorros e saiu correndo na direção dos gritos que ecoavam pela cidade. A cena que ela encontrou era de devastação total. Carros arrastados pela correnteza, casas com água até as janelas, pessoas desesperadas tentando salvar o que podiam. Edilene não pensou 2 vezes e mergulhou na ação. Primeiro, ajudou uma família a sair de uma barraco que estava prestes a desabar. Depois, carregou uma senhora idosa que havia caído e machucado a perna. Suas roupas estavam encharcadas, seus cabelos grudados no rosto, mas ela não parava. Foi quando ouviu um grito desesperado que cortou seu coração. "Socorro, meu filho! Por favor, alguém ajude meu filho!" Edilene correu na direção da voz e viu uma cena que a fez tremer. Um homem de aproximadamente 35 anos estava no meio da rua alagada, segurando um bebê de uns 2 anos nos braços. A água já chegava na cintura dele, e a correnteza estava ficando cada vez mais forte. Ele tentava atravessar para o lado mais seguro, mas claramente não conseguiria sozinho. O homem era alto, tinha cabelos escuros molhados grudados na testa e usava uma roupa social completamente encharcada. Mesmo na situação desesperadora, Edilene notou que ele tinha o rosto de alguém que não estava acostumado com esse tipo de adversidade. Suas roupas, mesmo molhadas, pareciam caras, mas nada disso importava naquele momento. "Eu vou ajudar!" gritou Edilene, já entrando na água. "Não, é muito perigoso", ele respondeu, tentando proteger ainda mais o bebê. "Confia em mim, eu conheço essas águas." Era verdade. Edilene havia crescido ali, havia presenciado outras enchentes, sabia onde pisava e como se mover na correnteza. Ela se aproximou cuidadosamente, testando cada passo. "Me dá sua mão!" ela gritou quando chegou perto dele. O homem hesitou por um segundo, olhando nos olhos determinados de Edilene. Havia algo naquele olhar que o fez confiar imediatamente. Ele estendeu a mão livre, mantendo o bebê firmemente protegido contra o peito. "Vamos devagar. Siga meus passos exatamente", Edilene instruiu. Passo a passo, com a água turbulenta tentando derrubá-los a cada movimento, Edilene guiou o homem e o bebê até a segurança. Suas pernas tremiam do esforço, seus pulmões ardiam,
mas ela não soltou a mão dele nem por um segundo. Quando finalmente chegaram ao local seguro, os três caíram exaustos no meio-fio. O bebê, milagrosamente, havia apenas chorado um pouco, mas estava bem. O homem o abraçou forte, beijando sua cabecinha várias vezes. "Obrigado", ele disse com a voz embargada. "Obrigado. Você salvou a vida do meu filho. Você salvou tudo que eu tenho neste mundo." Edilene, ainda ofegante, olhou para o bebê nos braços do pai. Era um menino lindo, com cabelos claros e olhos grandes que agora a observavam com curiosidade infantil. Sem pensar, ela estendeu o dedo e o bebê o agarrou com sua mãozinha pequena. "Como ele se chama?" perguntou, ela sorrindo pela primeira vez no dia. "Gabriel?" respondeu o homem, também sorrindo através das lágrimas. "E eu sou Pedro, Pedro Henrique." "Edilene", ela respondeu, ainda segurando o dedinho do bebê. Pedro a observou por um momento. Mesmo molhada, com o cabelo despenteado e a roupa encharcada de lama, havia algo nela que o impressionava profundamente. Não era só a coragem que ela havia demonstrado, era a forma como olhava para seu filho, a gentileza natural em seus gestos, a força que emanava de todo o seu ser. "Edilene, eu preciso recompensar você de alguma forma. Você arriscou sua vida para salvar a nossa." "Não precisa de nada, qualquer pessoa faria o mesmo." "Não", Pedro balançou a cabeça. "Não qualquer pessoa. Você é especial." Ele tirou o celular do bolso, milagrosamente ainda funcionando dentro de uma capa à prova d'água. "Deixa eu fazer um pix para você. Qualquer valor que..." "Não!" Edilene interrompeu, quase ofendida. "Eu não fiz isso por dinheiro. Fiz porque era o certo a fazer." Pedro ficou ainda mais impressionado. Em seu mundo de negócios, tudo tinha um preço. Ali estava uma mulher que havia arriscado a própria vida e não queria nada em troca. "Então, pelo menos, me deixa te agradecer direito. Me dá seu número? Gostaria de poder te chamar para um almoço, um jantar, qualquer coisa para demonstrar minha gratidão." Edilene hesitou. Havia algo nos olhos daquele homem que a fazia sentir um nervosismo diferente. Não era só a situação que haviam vivido juntos. Era como se ele realmente a enxergasse, de uma forma que poucos homens haviam feito antes. "Eu não sei se..." "Por favor." Pedro insistiu com Gabriel ainda em seus braços. "Você salvou minha família. É o mínimo que posso fazer." Gabriel escolheu aquele momento para sorrir para Edilene, um sorriso banguela e inocente que derreteu completamente o coração dela. "Está bem", ela disse, pegando o celular dele e digitando seu número. "Mas não é preciso nada extravagante, ok?" "Prometido." Pedro sorriu, e pela primeira vez, Edilene notou que ele tinha um sorriso caloroso e sincero. Quando ela devolveu o celular, seus dedos se tocaram por um breve momento. Foi um toque simples, mas que enviou uma onda estranha pelo corpo de ambos. "Eu vou te ligar", ele disse, enquanto Edilene se levantava para continuar ajudando outras pessoas. "Tá bom", ela respondeu, tentando soar casual, mas sentindo o coração bater mais rápido. Enquanto se afastava, Edilene não conseguiu evitar olhar para trás uma última vez. Pedro ainda estava lá, observando-a com uma expressão que ela não soube decifrar. Gabriel acenava sua mãozinha pequena, como se estivesse se despedindo. Por algum motivo que ela não conseguia explicar, Edilene teve a sensação de que aquele encontro havia mudado alguma coisa em sua vida. Alguma coisa importante. Ela apenas não sabia ainda o quanto. 4 dias se passaram desde a enchente, e Edilene não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos agradecidos de Pedro, nem o sorriso inocente do pequeno Gabriel. Ela havia voltado à sua rotina normal: trabalho no posto, visitas aos pacientes, trabalho voluntário no abrigo. Mas uma parte de sua mente sempre voltava àquele momento na correnteza. Será que ele realmente iria ligar? E se ligasse, o que ela diria? Edilene não tinha experiência com homens como Pedro. Era óbvio que ele vinha de um mundo diferente do seu. Suas roupas, mesmo encharcadas, eram claramente caras, e ele tinha aquele jeito de quem estava acostumado a comandar, não a obedecer. Na quinta-feira à tarde, enquanto organizava alguns medicamentos no posto, seu celular tocou. Número desconhecido. "Alô?",
Edilene, aqui é o Pedro, o pai do Gabriel, você se lembra? Como se ela pudesse esquecer. Claro que me lembro. Como vocês estão? Estamos bem, graças a você. Sua voz soava calorosa pelo telefone. Gabriel não para de balbuciar algo que parece com Ed. Acho que ele se lembra de você. Edilene sorriu, sentindo o coração aquecer. Que fofo. E você? Se recuperou do susto? Fisicamente sim, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu, no que você fez por nós. Pedro fez uma pausa. Edilene, eu gostaria muito de te ver novamente, para agradecer direito, conversar. Você toparia? Edilene sentiu o nervosismo tomar conta do estômago. Sim, acho que sim. Que tal sábado à tarde? Tem um parque aqui perto de casa onde levo o Gabriel para brincar. É um lugar tranquilo, você pode conhecê-lo melhor também. A ideia de ver Gabriel novamente a conquistou completamente. Parece ótimo. Me manda o endereço? Sábado chegou mais rápido do que Edilene esperava. Ela passou a manhã inteira escolhendo o que vestir, algo que não fazia há anos. Queria parecer bonita, mas não exagerada. Simples, mas cuidada. Finalmente decidiu por uma blusa branca de algodão, uma calça jeans e tênis confortáveis. Soltou os cabelos que geralmente ficavam presos e se olhou no espelho. Você consegue, murmurou para si mesma. O parque era lindo, cheio de árvores frondosas e um grande playground. Edilene chegou pontualmente às 3 da tarde e logo avistou Pedro empurrando Gabriel em um pequeno balanço. Ele vestia uma camiseta polo azul marinho e jeans, muito mais casual do que na enchente, mas ainda assim elegante. Quando a viu chegando, Pedro sorriu e acenou. Gabriel, ao ver Edilene, começou a balbuciar animadamente e estender os bracinhos na direção dela. Acho que alguém se lembra de você, disse Pedro, tirando Gabriel do balanço. Edilene se aproximou e, sem pensar, estendeu os braços. Gabriel praticamente pulou para eles, fazendo-a rir. Oi, meu príncipe, ela disse, beijando a testa do bebê. Como você cresceu? Pedro observou a cena com um sorriso no rosto. Havia algo natural na forma como Edilene segurava Gabriel, como se ela tivesse nascido para ser mãe. Ele não vai assim com qualquer pessoa, comentou Pedro. Você tem um dom especial. Sempre amei crianças, Edilene respondeu, sentando-se em um banco próximo com Gabriel no colo. Na verdade, sempre sonhei em... Ela parou, percebendo que estava prestes a revelar algo muito íntimo para alguém que havia conhecido há poucos dias. Sempre sonhou em quê? Pedro perguntou gentilmente, sentando-se ao lado dela. Edilene hesitou, mas havia algo nos olhos dele que a fazia sentir-se segura. Em ter uma família, filhos. Sempre imaginei como seria ter uma casa cheia de risos de criança. E por que não teve ainda? A pergunta era direta, mas feita com tanto carinho que Edilene não se sentiu invadida. Nunca encontrei a pessoa certa, eu acho. E depois meus pais morreram. Tive que cuidar de muita coisa sozinha. O tempo foi passando. Pedro assentiu, entendendo. Eu sei como é perder os pais. Perdi os meus em um acidente de carro há 3 anos. Foi logo depois que Gabriel nasceu. E a mãe dele? Edilene perguntou suavemente. O rosto de Pedro se entristeceu um pouco. Larissa morreu no parto. Complicações que ninguém esperava. Desde então, somos só eu e ele. Edilene sentiu o coração apertar. Instintivamente, sua mão livre foi até o braço de Pedro. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi. Ainda é, às vezes. Criar um filho sozinho não é fácil, especialmente quando você não tem experiência nenhuma. Pedro olhou para Gabriel, que brincava com os dedos de Edilene. Mas ele é minha vida. É por ele que eu levanto todos os dias. Você trabalha com o quê? Edilene perguntou, mudando suavemente de assunto. Tenho uma empresa de consultoria empresarial. Herdei dos meus pais e expandimos bastante nos últimos anos. Pedro fez uma pausa. E você? Além de salvar vidas nas enchentes, claro. Edilene riu. Sou técnica de enfermagem em um posto de saúde. Não é nada glamuroso, mas gosto do que faço. Glamuroso? Pedro a olhou com surpresa genuína. Edilene, você cuida de pessoas, salva vidas,
faz a diferença no mundo todos os dias. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa que eu faça no meu escritório. A sinceridade em sua voz fez Edilene corar. Obrigada. Não estou acostumada a ouvir isso. Então você não convive com as pessoas certas. Eles passaram a tarde inteira conversando. Pedro contou sobre os desafios de ser pai solteiro, sobre como Gabriel havia mudado completamente sua perspectiva de vida. Edilene falou sobre seu trabalho, sobre as pessoas que ajudava, sobre como encontrava propósito em cuidar dos outros. Gabriel, durante todo o tempo, alternava entre brincar no parque e voltar para o colo de Edilene, como se já a conhecesse há muito tempo. Ele nunca fica assim à vontade com estranhos, Pedro comentou, observando Gabriel adormecer nos braços de Edilene. Crianças sentem as pessoas, né? Elas sabem quem tem bom coração. É mesmo, Pedro disse, mas estava olhando para Edilene, não para Gabriel. Quando o sol começou a se pôr, Pedro sugeriu que fossem tomar um sorvete. Caminharam lentamente pelo parque, Gabriel ainda dormindo no colo de Edilene, e Pedro carregando a bolsa de fraldas. Posso te fazer uma pergunta? Pedro disse quando se sentaram na sorveteria. Claro. Por que você fez aquilo? Na enchente, digo. Por que arriscou sua vida por pessoas que nem conhecia? Edilene pensou por um momento, mexendo distraidamente o sorvete de chocolate. Porque eu acredito que todos nós estamos conectados de alguma forma, que quando ajudamos alguém, estamos ajudando a nós mesmos também. E por que? Ela hesitou. Porque eu sei como é estar sozinho e precisar de ajuda. Pedro sentiu algo mexer profundamente em seu peito. Havia uma pureza naquela mulher que ele nunca havia encontrado antes. Em seu mundo de negócios, as pessoas sempre queriam algo em troca. Edilene parecia genuinamente preocupada apenas em ajudar. Você é uma pessoa muito especial, Edilene. Você também é, Pedro. É difícil encontrar homens que sejam pais tão dedicados. Gabriel escolheu aquele momento para acordar e sorrir para Edilene, fazendo-a rir. Acho que ele está aprovando nosso encontro, brincou Pedro. Parece que sim, Edilene respondeu, beijando a bochecha do bebê. Quando chegou a hora de se despedirem, ambos sentiram uma relutância estranha. Gostaria de te ver novamente, Pedro disse, enquanto colocava Gabriel na cadeirinha do carro. Eu também gostaria, Edilene admitiu. Que tal jantar na próxima semana? Só nós dois? Posso deixar Gabriel com a babá. Edilene sentiu um frio na barriga, mas era uma sensação boa. Seria ótimo. Pedro se aproximou e, hesitante, beijou suavemente sua bochecha. Obrigado pelo dia de hoje. Fazia tempo que eu não me sentia tão leve. Edilene encostou a mão no rosto onde ele havia beijado. Obrigada a você por me fazer sentir o quê? Especial. Enquanto dirigia para casa, Pedro não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez desde a morte de Larissa, ele havia se sentido realmente conectado com alguém. E Gabriel claramente havia aprovado Edilene, o que era um milagre em si. Edilene, caminhando para casa sob o céu estrelado, sentia algo que não experimentava há anos: esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, seu sonho de ter uma família não fosse impossível afinal. Nenhum dos dois sabia que aquela tarde no parque havia sido apenas o começo de algo muito maior do que eles poderiam imaginar. A semana passou devagar para Edilene. Cada dia no posto de saúde parecia se arrastar, e ela se pegava olhando para o celular mais vezes do que gostaria de admitir. Pedro havia ligado na segunda-feira para confirmar o jantar de quinta-feira, e desde então ela vivia entre a ansiedade e a expectativa. Você está diferente, comentou Vera, sua melhor amiga desde a adolescência, enquanto almoçavam juntas na quarta-feira. Mais radiante. O que está acontecendo? Vera tinha 30 anos, cabelos loiros sempre perfeitamente arrumados e trabalha como vendedora em uma loja de roupas caras no centro da cidade. Diferente de Edilene, ela sempre havia sonhado em encontrar um homem rico que a sustentasse e fazia questão de frequentar lugares onde pudesse conhecer homens bem-sucedidos. Nada demais, Edilene respondeu, tentando soar casual. Conheci alguém. Alguém?
Vera se animou imediatamente. Conta tudo. Como é? O que faz? É bonito? Edilene hesitou. Conhecia Vera há mais de 15 anos, mas sempre sentiu que sua amiga tinha uma forma diferente de ver os relacionamentos. É um homem muito gentil, tem um filho pequeno. Ah, Edi, Vera fez uma careta. Homem com filho é complicado. Sempre vai ter a ex-mulher no meio, ciúmes, drama. A mãe morreu no parto, Edilene esclareceu. Ah, então é viúvo. Os olhos de Vera brilharam. Isso pode ser interessante. Viúvos costumam ser mais carinhosos, mais dedicados e geralmente têm uma situação financeira estabelecida. Edilene se incomodou com o comentário. Vera, não é sobre dinheiro. Claro que não, querida. Mas também não custa nada ele ter uma boa situação, né? Vera riu. Qual é o nome dele? Pedro. Pedro como? Pedro Henrique. Vera parou de comer com o garfo no ar. Pedro Henrique. Esse nome me soa familiar. Ele trabalha com o quê? Tem uma empresa de consultoria. Meu Deus, Edi! Vera largou o garfo completamente. Não é o Pedro Henrique da HM Consultoria, é? Edilene franziu a testa. Não sei o nome da empresa. Por quê? Porque se for ele, minha querida, você pescou um peixe grande. A HM Consultoria é uma das maiores empresas do tipo na região. O dono deve ser podre de rico. O desconforto de Edilene aumentou. Vera, isso não importa para mim. Ah, Edi, você é muito ingênua. Claro que importa. Imagina a vida que você poderia ter, nunca mais precisar se preocupar com dinheiro, poder ajudar ainda mais pessoas. Eu gosto da minha vida do jeito que é. Mas pode gostar ainda mais de uma vida melhor. Vera insistiu. Me conta mais sobre ele. Como vocês se conheceram? Edilene contou sobre a enchente, omitindo alguns detalhes mais íntimos de suas conversas. Vera ouvia com atenção crescente. Que romântico. Ele deve estar apaixonado por você. Homem rico que encontra uma mulher que salva vidas sem querer nada em troca? É como um filme. Vera, para. Não é assim. Claro que é. Ed, você precisa aproveitar essa oportunidade. Não deixa escapar, ok? Naquela noite, Edilene se arrumou com cuidado para o jantar. Escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado há anos e raramente usava. Prendeu os cabelos em um coque baixo e passou um batom discreto. Pedro havia escolhido um restaurante aconchegante no centro da cidade. Quando Edilene chegou, ele já estava lá, mais nervoso do que gostaria de admitir. Havia deixado Gabriel com Dona Helena, a babá de confiança, e não conseguia parar de pensar em como seria estar sozinho com Edilene. Você está linda, ele disse quando ela se aproximou da mesa. Obrigada, você também está muito bem. Pedro realmente estava elegante, com uma camisa social branca e um blazer azul escuro. Mas Edilene notou que, mesmo arrumado, ele mantinha aquela simplicidade no olhar que a havia conquistado. Os primeiros minutos foram um pouco tensos, ambos tentando encontrar o ritmo da conversa, sem Gabriel ali para quebrar o gelo. Mas aos poucos, eles foram se soltando. Como foi seu dia? Pedro perguntou. Corrido, como sempre. Tivemos uma emergência no posto. Uma criança com febre alta. Tive que correr com ela para o hospital. Ela ficou bem? Ficou, graças a Deus. Mas os pais estavam desesperados. É difícil ver o sofrimento das pessoas, especialmente quando são crianças. Pedro observou como os olhos de Edilene se entristeceram ao contar a história. Você sente muito pelos seus pacientes, não é? Demais às vezes. Minha mãe sempre dizia que eu tinha o coração muito mole para essa profissão. Eu acho que é exatamente por isso que você é tão boa no que faz. Edilene sorriu, sentindo o carinho genuíno em suas palavras. E você? Como foi criar coragem para ser pai sem ter experiência? Pedro riu, um pouco sem graça. Nos primeiros meses, eu não sabia nem como trocar uma fralda direito. Dona Helena me salvou. Ela que ensinou tudo. Como dar banho, como fazer Gabriel dormir, como saber quando ele estava com fome ou apenas manhoso. Deve ter sido assustador. Foi aterrorizante. Eu tinha acabado de perder Larissa. Estava lidando com o luto e, de repente, tinha essa criaturinha pequena e frágil dependendo completamente de mim. Pedro pausou, mexendo no vinho.
Houve noites em que eu chorei junto com ele, sem saber o que fazer. Edilene sentiu o peito apertar. Mas você conseguiu. Gabriel é uma criança feliz, qualquer um pode ver isso. Conseguimos. Mas ainda tenho medo de estar fazendo algo errado, de não ser o pai que ele merece. Pedro, Edilene se inclinou para a frente. Pelo pouco que vi, você é um pai maravilhoso. Gabriel te ama, isso é óbvio. Às vezes me pergunto se ele sente falta de uma mãe, se estou privando ele de algo importante. A conversa havia tomado um rumo inesperadamente íntimo. Edilene sentiu como se Pedro estivesse compartilhando medos que ele raramente dividia com alguém. Toda criança merece o amor de uma mãe, ela disse suavemente. Mas isso não significa que você está falhando com ele. Você está dando tudo o que pode. Se não for suficiente. Pedro, olha para mim. Ela esperou ele levantar os olhos. Você salvou Gabriel no dia da enchente. Arriscou sua própria vida para proteger ele. Isso me diz tudo sobre que tipo de pai você é. Pedro sentiu algo mexer profundamente em seu peito. Havia muito tempo que alguém não o tranquilizava daquela forma, que não o fazia sentir que estava sozinho em suas preocupações. Obrigado, ele disse, sua voz um pouco rouca. Precisava ouvir isso. O jantar continuou com conversas cada vez mais profundas. Pedro contou sobre como havia assumido a empresa muito jovem, após a morte dos pais, sobre a pressão de manter o legado da família. Edilene falou sobre como havia escolhido a enfermagem depois de cuidar da avó doente, sobre como encontrava propósito em ajudar pessoas que muitas vezes não tinham mais ninguém. Você nunca quis ter filhos? Pedro perguntou em um momento de coragem. Edilene baixou os olhos, brincando com o guardanapo. Sempre quis. Era meu sonho desde pequena, ter uma casa cheia de crianças, ser aquela mãe que recebe os amigos dos filhos, que faz festa de aniversário. Ela suspirou. Mas os relacionamentos nunca davam certo, e depois os anos foram passando. Você ainda é jovem, Edilene. 32 anos é nada. Às vezes não parece assim, principalmente quando vejo minhas colegas com seus filhos, ou quando cuido das crianças no posto. Pedro estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente a dela. Posso te falar uma coisa? Desde que conheci você, Gabriel não para de procurar por você. Ontem ele ficou na janela, apontando para a rua, como se estivesse esperando você aparecer. Edilene sentiu os olhos marejarem. Sério? Sério? E eu também fico esperando. O momento ficou carregado de emoção. Ambos sentiram que estavam cruzando uma linha, saindo do território seguro da amizade e entrando em algo mais profundo e assustador. Pedro, eu sei que é cedo para falar isso, mas preciso ser honesto. Desde aquele dia na enchente, você não sai da minha cabeça. Não é só gratidão. É algo mais. Edilene sentiu o coração disparar. Eu também não consigo parar de pensar em vocês dois. Então talvez a gente possa tentar descobrir juntos o que isso significa. Edilene olhou nos olhos dele e viu sinceridade, vulnerabilidade e uma ternura que a fez sentir-se derretendo. Eu gostaria disso. Pedro sorriu, apertando suavemente a mão dela. Que tal começarmos devagar? Jantares, passeios com Gabriel, conhecer melhor um ao outro. Parece perfeito. Quando saíram do restaurante, Pedro insistiu em levar Edilene até em casa. No caminho, eles conversaram sobre planos para o fim de semana, sobre filmes que gostavam, sobre pequenas coisas que os faziam rir. Na porta do prédio de Edilene, Pedro hesitou. Posso te beijar? Ele perguntou com uma delicadeza que a surpreendeu. Em resposta, Edilene se aproximou dele. O beijo foi suave, tentativo no início, mas cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Boa noite, Edilene. Boa noite, Pedro. Oiti. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Edilene sentia como se estivesse flutuando. Pela primeira vez em anos, ela tinha a sensação de que sua vida estava prestes a mudar. E pela primeira vez, essa mudança não a assustava. Ela não sabia que, do outro lado da cidade, Vera estava navegando na internet, procurando tudo o que podia encontrar sobre Pedro Henrique e sua empresa. E o que ela descobriu fez seus olhos brilharem de ambição. As semanas que se seguiram
Foram as mais felizes que Edilene havia vivido em anos. Pedro cumpriu sua promessa de ir devagar, mas a conexão entre eles se aprofundava a cada encontro. Jantares românticos alternavam com tardes no parque com Gabriel, criando uma intimidade natural e genuína. Em um sábado ensolarado, 2 meses após o primeiro jantar, Pedro convidou Edilene para almoçar em sua casa. Era a primeira vez que ela visitaria o lar dele e de Gabriel, e a ansiedade misturava-se com a expectativa. A casa de Pedro ficava em um condomínio elegante, mas não ostensivo. Era espaçosa e bem decorada, com toques pessoais que revelavam a presença de uma criança. Brinquedos organizados em uma cesta no canto da sala, desenhos de Gabriel colados na geladeira, fotos do menino espalhadas pelas estantes. "Que casa linda!", comentou Edilene, observando os detalhes com carinho. "Obrigado. Tentei fazer um lar de verdade para o Gabriel, não apenas uma casa bonita." Gabriel, que já havia se tornado completamente apegado a Edilene, correu para seus braços assim que ela entrou. Edil, ele balbuciava, fazendo-a rir. "Oi, meu príncipe, como você cresceu?" Pedro observou a cena com um sorriso no rosto. Havia algo mágico na forma como Gabriel reagia à presença de Edilene, como se ela sempre tivesse feito parte de suas vidas. "Quer conhecer o quarto dele?", Pedro perguntou. O quarto de Gabriel era um sonho de criança. Paredes pintadas com nuvens e estrelas, uma cama em formato de carrinho, prateleiras cheias de livros e brinquedos. Mas o que mais chamou a atenção de Edilene foi uma foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Pedro, muito mais jovem ao lado de uma mulher loira e grávida. "É a Larissa", Pedro disse suavemente, notando o olhar de Edilene. Ela era muito bonita. Era. E seria uma mãe maravilhosa. Pedro pegou a foto, observando-a por um momento antes de colocá-la de volta. "Eu mantive algumas fotos dela aqui, para que Gabriel possa conhecer a mãe quando crescer." Edilene sentiu o coração apertar, não de ciúme, mas de admiração pela forma como Pedro honrava a memória de sua esposa. "Você fez certo. Ele tem o direito de conhecer a história dele. Às vezes me pergunto se Larissa aprovaria você", Pedro disse, olhando diretamente nos olhos de Edilene. "E o que você acha?" "Acho que ela ficaria feliz em saber que Gabriel tem alguém como você cuidando dele. E que eu não estou mais sozinho." Gabriel escolheu aquele momento para puxar a mão de Edilene, querendo mostrar seus brinquedos. Ela se abaixou no nível dele, ouvindo com atenção suas explicações confusas sobre cada carrinho e boneco. "Você tem jeito natural para isso", Pedro comentou encostado no batente da porta. "Sempre sonhei com momentos assim." "Ed", Gabriel disse de repente, estendendo um pequeno ursinho para ela. "Para você." "Para mim?", Edilene fingiu surpresa, fazendo Gabriel dar risadinhas. "Obrigada, meu amor." Pedro sentiu algo mexer profundamente em seu peito. Ver Gabriel oferecendo seu brinquedo favorito para Edilene era mais significativo do que palavras. O almoço foi preparado por Pedro, que se revelou um cozinheiro competente. Enquanto comiam, Gabriel no cadeirão entre eles, a conversa fluía naturalmente sobre planos para a semana, trabalho, pequenas coisas do dia a dia que casais dividem. "Posso te perguntar uma coisa?", Edilene disse, ajudando Pedro a lavar a louça, enquanto Gabriel brincava na sala. "Claro." "Você não tem medo de se envolver novamente, depois de tudo que passou?" Pedro parou de secar o prato e olhou para ela. "Tenho muito medo", ele admitiu. "Medo de me machucar, medo de machucar você, medo de que Gabriel se apegue demais e depois você perceba que não é isso que quer. Uma vida com um homem viúvo e uma criança que não é sua." Edilene se virou completamente para ele, encostando-se na pia. "Pedro, posso te falar uma coisa? Desde que conheci vocês, eu acordo sorrindo. Pela primeira vez em anos, eu tenho algo para ansiar todos os dias. Gabriel não é um obstáculo na minha vida. Ele é um presente." "Edilene, deixa eu terminar." Ela tocou suavemente o rosto dele. "Eu não estou aqui porque sinto pena de vocês, ou porque quero ser heroína de ninguém. Estou aqui porque me apaixonei, por você e por aquele menininho ali."
Pedro fechou os olhos, encostando a testa na dela. Eu também me apaixonei por você completamente. Eles se beijaram ali na cozinha, com o barulho dos brinquedos de Gabriel ao fundo, e a certeza de que aquilo era real, era sólido, era o que ambos haviam procurado a vida inteira. Naquela tarde, Edilene ficou até tarde na casa. Ajudou Pedro a dar banho em Gabriel, leu histórias para ele dormir e depois ficou com Pedro no sofá, assistindo a um filme e conversando sobre tudo e nada. Você pode ficar para dormir se quiser, Pedro disse quando já passava das 11 da noite. Acho melhor não ainda. Não quero que Gabriel se acostume com isso antes de termos certeza de onde estamos indo. Pedro admirou a maturidade dela, a forma como sempre pensava no bem-estar de Gabriel antes de qualquer coisa. Você está certa, mas saiba que eu adoraria acordar com você aqui todas as manhãs. Um dia, ela prometeu, beijando-o suavemente. Enquanto Pedro a levava para casa, Edilene observou a cidade pela janela e pensou em como sua vida havia mudado. Há 3 meses, ela era uma mulher solitária que havia quase desistido do sonho de ter uma família. Agora, tinha um homem maravilhoso que a amava e uma criança que já considerava como filho. Em que você está pensando? Pedro perguntou, notando seu silêncio. Em como a vida pode mudar rápido. Como às vezes, o que a gente menos espera pode ser exatamente o que a gente mais precisa. Você é o que eu mais precisa, Edilene. Você e Gabriel são tudo para mim agora. E vocês são tudo para mim. Do outro lado da cidade, Vera terminava de pesquisar sobre Pedro Henrique pela 10ª vez naquela semana. Sua empresa realmente era uma das mais bem-sucedidas da região. E pelo que ela conseguira descobrir, ele era solteiro, rico e aparentemente apaixonado por sua melhor amiga. Vera sempre havia invejado a capacidade de Edilene de conquistar o carinho das pessoas sem esforço. Homens se sentiam atraídos por sua naturalidade, sua bondade genuína. Mas dessa vez, Edilene havia pescado um peixe grande demais para deixar escapar. Desculpa, amiga, Vera murmurou para si mesma, olhando para uma foto de Pedro que havia encontrado em uma matéria de jornal sobre empresários jovens bem-sucedidos. Mas quem disse que você merece mais que eu? Na manhã seguinte, Vera acordou com um plano. Ela conhecia Edilene bem o suficiente para saber suas fraquezas, seus medos, suas inseguranças. E conhecia homens bem o suficiente para saber como conquistá-los. Tudo o que precisava era de uma oportunidade para conhecer Pedro pessoalmente. E Edilene, inocente como sempre, acabaria lhe dando essa oportunidade. Enquanto isso, Edilene acordou com uma sensação de completude que não experimentava há anos. Ao se arrumar para o trabalho, ela se olhou no espelho e viu uma mulher diferente, mais confiante, mais radiante, mais viva. Ela não tinha ideia de que sua melhor amiga estava planejando destruir a felicidade que ela havia levado tanto tempo para encontrar. Por enquanto, Edilene vivia no mundo perfeito que havia construído com Pedro e Gabriel. Um mundo onde o amor era sincero, onde os sonhos se tornavam realidade, onde uma família podia ser formada pelos laços do coração. Era um mundo lindo e frágil, prestes a ser testado de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. 3 meses se passaram desde que Edilene e Pedro assumiram oficialmente o relacionamento. A vida havia encontrado um ritmo perfeito. Fins de semana juntos, jantares em família. Gabriel já chamando Edilene de Mamãe Edi para o derretimento completo do coração dela. Vera havia observado tudo de longe, esperando o momento certo. E finalmente, esse momento chegou quando Edilene mencionou casualmente que Pedro faria uma apresentação importante para potenciais investidores no centro empresarial da cidade. Que legal, amiga. Você vai acompanhar? Vera perguntou durante um de seus almoços semanais. Não, é coisa de trabalho. Além do mais, vou ficar com Gabriel. Pedro disse que pode ser até tarde. Ah, que pena. Eu adoraria conhecer esse príncipe encantado seu. Você vai conhecer em breve. Pedro quer fazer um churrasco em casa no mês que vem e te convidar. Vera sorriu, mas por dentro estava calculando. Aquela era sua chance. Na noite da apresentação de Pedro, Vera se arrumou cuidadosamente.
Escolheu um vestido preto elegante e justo que realçava suas curvas sem ser vulgar demais. Fez questão de parecer sofisticada, o tipo de mulher que frequentava eventos empresariais. Pedro havia terminado sua apresentação com sucesso e estava no bar do hotel, tomando uma cerveja com alguns colegas empresários, quando Vera se aproximou. "Com licença", ela disse, dirigindo-se ao grupo, mas olhando diretamente para Pedro. "Vocês não são da HM Consultoria?" "Sim", Pedro respondeu surpreso. "Posso ajudá-la?" "Desculpe interromper, mas estou procurando informações sobre consultoria para a empresa onde trabalho. Ouvi dizer que vocês são os melhores da região." Era uma mentira bem construída. Vera havia pesquisado o suficiente sobre o ramo para soar convincente. "Claro, posso te passar o cartão do Pedro aqui", disse um dos colegas. "Ele é o dono da empresa." "Pedro?" Vera fingiu surpresa. "Que coincidência incrível. Você é o Pedro da Edilene, não é?" Pedro franziu a testa, confuso. "Você conhece a Edilene? Sou a melhor amiga dela, Vera." Ela estendeu a mão com um sorriso radiante. "Ela fala de você o tempo todo. Eu estava morrendo de curiosidade para te conhecer." Pedro relaxou imediatamente. A melhor amiga de Edilene. Isso explicava tudo. "Que bom te conhecer. Edilene fala muito de você também." Os colegas de Pedro logo se despediram, deixando-os sozinhos no bar. Vera havia planejado exatamente isso. "Posso te pagar uma bebida? Para comemorar finalmente conhecer o homem que roubou o coração da minha melhor amiga?" Pedro hesitou por um momento, mas não viu mal algum. Era a melhor amiga de Edilene, afinal. "Claro, uma cerveja está bom." Vera era uma excelente conversadora. Ela fez Pedro rir com histórias engraçadas sobre a infância com Edilene, demonstrou interesse genuíno em sua empresa e sutilmente começou a plantar sementes. "Sabe, Pedro, eu admiro muito o que você fez. Criar o Gabriel sozinho, manter a empresa dos seus pais, deve ter sido muito difícil." "Foi, mas valeu a pena. Especialmente agora que tenho a Edilene." Ela é especial mesmo. Sempre foi muito maternal. Desde pequena ela cuidava de todo mundo. É uma das coisas que mais amo nela. "Só espero que vocês tenham certeza do que estão fazendo", Vera disse, fingindo preocupação. "Como assim?" "Não me leve a mal, Pedro. Eu amo a Edilene como uma irmã, mas ela tem essa tendência de se envolver demais, de se doar completamente. Às vezes me preocupo se ela está sendo ela mesma ou apenas aquilo que ela acha que você precisa." Pedro sentiu um desconforto estranho. "Não entendi." "Olha, pode ser paranoia minha, ok? Mas a Edilene sempre teve essa necessidade de ser necessária, de cuidar de todos. Às vezes eu me pergunto se ela está com você por amor ou porque você e o Gabriel precisam de cuidado." As palavras de Vera eram como veneno destilado, calculadas para despertar inseguranças que Pedro nem sabia que tinha. "Edilene não é assim", ele defendeu, mas a voz saiu menos firme do que gostaria. "Claro que não. Desculpa, não queria te deixar preocupado. É que ela já se machucou tanto no passado. Homens que se aproveitaram dessa bondade dela. Eu só não quero ver vocês dois se machucando." Vera havia plantado a semente perfeita. Não estava atacando Edilene diretamente. Estava se posicionando como uma amiga preocupada. E estava fazendo Pedro questionar as motivações de Edilene. "Que tipo de homens?" Pedro perguntou, odiando-se por estar curioso. "Homens que precisavam de uma salvadora. Um ex-marido da minha prima que estava em depressão, um viúvo com 2 filhos pequenos. Ela sempre escolhe homens em situações difíceis." O coração de Pedro disparou. Ele era exatamente isso. Um viúvo com um filho pequeno. "Mas comigo é diferente", ele murmurou, mais para si mesmo do que para Vera. "Tenho certeza que é", Vera disse, tocando suavemente o braço dele. "Você parece ser um homem incrível. Qualquer mulher se apaixonaria por você pelo que você é, não pelo que você precisa." Durante a conversa, Vera foi gradualmente se aproximando mais de Pedro. Tocava seu braço quando ria, inclinava-se para mais perto quando falava, mantinha contato visual intenso. Eram gestos sutis, mas calculados. "Nossa, já está tarde", ela disse olhando o relógio. "Preciso ir, mas que bom te conhecer finalmente." "Igualmente."
Pedro respondeu, mas estava visivelmente perturbado. Podemos nos ver de novo em breve? Gostaria de conhecer o Gabriel também. Edilene fala tanto dele. Claro, vou falar com ela. Ótimo. Vera se levantou e, ao se despedir, beijou Pedro no rosto, deixando o beijo durar 1 segundo a mais do que o apropriado. Cuidem-se. E Pedro, se você precisar conversar sobre alguma coisa, você tem meu número agora. Pedro ficou no bar por mais meia hora depois que Vera saiu. As palavras dela ecoando em sua mente. Será que Edilene estava com ele por amor ou por compaixão? Será que ele era apenas outro projeto de caridade dela? Quando chegou em casa, Edilene estava no sofá lendo um livro, esperando por ele. Como foi a apresentação? Ela perguntou, se levantando para beijá-lo. Foi boa, ele respondeu, mas o beijo foi diferente, mais distante. Aconteceu alguma coisa? Conheci uma amiga sua hoje. Vera. Edilene sorriu. Vera, onde? No bar do hotel. Ela disse que estava procurando informações sobre consultoria. Que coincidência como ela estava. Bem, falou muito bem de você. Edilene notou algo estranho no tom de Pedro, mas não conseguiu identificar o que era. Que bom que vocês se conheceram. Sempre quis que vocês se encontrassem. Naquela noite, Pedro dormiu mal. As palavras de Vera haviam plantado uma dúvida cruel em sua mente. Observou Edilene dormindo ao seu lado e se perguntou se ela estava ali por amor ou por pena. Do outro lado da cidade, Vera sorria satisfeita. O primeiro passo havia sido dado. Agora, era questão de paciência e timing para dar o segundo. Ela sabia que havia despertado inseguranças em Pedro. Agora precisava se aproximar mais, ganhar sua confiança e depois, seria a hora de mostrar a Edilene que nem sempre os bons ganham. Edilene acordou na manhã seguinte, sentindo que algo havia mudado, mas não sabia o quê. Pedro estava mais quieto, mais distante. Quando perguntou se estava tudo bem, ele disse que sim, mas ela sentia que não era verdade. O que ela não sabia era que Vera havia começado a jogar um jogo perigoso, usando suas próprias inseguranças e as de Pedro como armas. E em jogos assim, quem mais amava sempre tinha mais a perder. Nas 2 semanas que se seguiram ao encontro no bar, Vera se tornou uma presença constante na vida de Pedro e Edilene. Ela aparecia, por acaso, nos lugares onde sabia que Pedro estaria, sempre com uma desculpa plausível. Precisava falar sobre negócios, estava passando por ali, queria conhecer melhor o namorado da melhor amiga. Edilene, inocente e confiante, até incentivava os encontros. Que bom que vocês estão se dando bem, ela dizia para Pedro. Vera é como uma irmã para mim. Pedro, por sua vez, estava cada vez mais confuso. As sementes de dúvida plantadas por Vera haviam germinado em inseguranças que ele tentava ignorar, mas que cresciam a cada dia. Vera sabia exatamente o que dizer para alimentar seus medos. Edilene sempre foi assim, ela comentou durante um café que tomaram enquanto Edilene trabalhava. Desde pequena, ela adotava gatinhos abandonados, cuidava de crianças órfãs, namorava os meninos que eram rejeitados pelas outras. É lindo, mas às vezes eu me preocupo se ela sabe separar amor de compaixão. Você acha que ela está comigo por pena? Pedro perguntou, tentando soar casual. Claro que não, mas... Pedro, posso ser honesta? Você tem tudo. Sucesso, dinheiro, uma criança adorável que precisa de uma mãe. Para uma mulher como Edilene, que sempre sonhou em ter uma família, você é irresistível. A questão é, ela te ama pelo homem que você é ou pela família que vocês podem formar? Era psicologia cruel e eficiente. Vera conhecia Edilene bem o suficiente para saber que suas palavras tinham base na realidade. Edilene realmente sempre escolhera homens que precisavam de cuidado. E conhecia homens bem o suficiente para saber que Pedro, por mais confiante que parecesse, carregava as inseguranças de um viúvo que criava um filho sozinho. Durante esses encontros, Vera foi gradualmente mudando sua abordagem. Começou a elogiar Pedro mais diretamente, a demonstrar interesse em sua empresa, a fazer comentários sobre como ele merecia alguém que o amasse sem reservas. Você é um homem excepcional, Pedro.
ela disse em uma quinta-feira à tarde, quando se encontraram em uma cafeteria do centro. Inteligente, bem-sucedido, pai dedicado, qualquer mulher ficaria orgulhosa de estar ao seu lado. Obrigado, Vera. Às vezes eu me pergunto se Edilene se dá conta da sorte que tem. Pedro olhou para ela confuso. Como assim? Nada, esquece. É só que, às vezes tenho a impressão de que ela meio que te dá como garantido, sabe? Como se fosse natural você estar ali, cuidando de tudo, sendo o homem perfeito. Edilene não é assim. Claro que não. Desculpa, não quis dizer isso. Vera tocou a mão dele. É que eu te admiro muito, Pedro. A forma como você superou tudo, como você criou uma vida linda para você e Gabriel. Você merece alguém que te veja como herói, não como mais um projeto de caridade. Naquela noite, quando Pedro chegou em casa e encontrou Edilene brincando com Gabriel no chão da sala, as palavras de Vera ecoaram em sua mente. Edilene estava ali por amor ou porque eles precisavam dela? Como foi o dia? Ela perguntou, se levantando para beijá-lo. Normal, ele respondeu, mas o beijo foi frio. Edilene notou a diferença imediatamente, mas quando tentou conversar sobre isso, Pedro desconversou dizendo que estava apenas cansado. O plano de Vera estava funcionando perfeitamente. Agora era a hora da segunda fase. Na sexta-feira seguinte, Vera ligou para Pedro diretamente. Pedro, desculpa incomodar, mas estou com um problema. Meu carro quebrou bem na frente da sua empresa. Você poderia me ajudar? Pedro, apesar das dúvidas que Vera havia plantado sobre Edilene, ainda a via como a melhor amiga de sua namorada. Claro que ajudaria. Claro, Vera. Estou descendo. Quando chegou na rua, não viu nenhum carro quebrado. Vera estava na calçada, vestindo um vestido vermelho que parecia pintado no corpo. Onde está seu carro? Ele perguntou. Ah, consegui chamar o guincho agora há pouco, mas obrigada por descer. Você sempre tão gentil. Ela se aproximou dele. Pedro, posso te pedir um favor? Estou me sentindo meio abalada com tudo isso. Você poderia me levar para tomar alguma coisa? Prometo que não vou demorar. Pedro olhou no relógio. Ainda era cedo e Edilene estava trabalhando. Está bem, mais rápido porque preciso buscar Gabriel na babá. Eles foram para um bar próximo. Vera pediu uma caipirinha forte e começou a falar sobre como se sentia sozinha, como era difícil encontrar homens de verdade em uma cidade como aquela. Sabe, Pedro, às vezes eu invejo a Edilene. Por quê? Por ter encontrado alguém como você. Um homem de verdade, que sabe o que quer, que assume responsabilidades. Vera o olhou diretamente nos olhos. Não é fácil encontrar isso hoje em dia. Edilene merece o melhor, Pedro disse, mas sua voz saiu menos convicta do que deveria. Merece mesmo, mas às vezes eu me pergunto se ela se dá conta disso. Vera se inclinou para mais perto. Pedro, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Depende da pergunta. Vocês já falaram sobre casamento? Pedro engasgou com a cerveja. Nós, ainda é cedo para isso. É? Vera fingiu surpresa. Vocês estão juntos há quanto tempo? 4 meses. E ela praticamente já é mãe do Gabriel. Achei que vocês estivessem mais sérios. Estamos sérios. Só não tivemos essa conversa ainda. Entendo. Vera fez uma pausa calculada. É que a Edilene comentou comigo que estava esperando você tomar uma iniciativa, que já estava na hora de definirem as coisas. Era outra mentira bem construída. Edilene jamais havia dito isso. Na verdade, ela sempre respeitava o tempo de Pedro. Mas Vera sabia que homens odiavam pressão, especialmente sobre casamento. Ela disse isso? Não como cobrança, mas como expectativa. Sabe como é? Mulher de 32 anos, relógio biológico correndo. Pedro se sentiu sufocar. Pressão sobre casamento era exatamente o que ele não queria sentir naquele momento. Eu não sabia que ela estava se sentindo pressionada. Ah, não fica assim. Ela te ama muito. É só que... Bem, você sabe como é. Mulheres da nossa idade começam a pensar nessas coisas. Vera continuou bebendo e se aproximando fisicamente de Pedro. Quando a segunda caipirinha chegou, ela estava claramente afetada pelo álcool, ou fingindo estar.
Pedro, posso te falar uma coisa? Você é um homem muito atraente. Vera, você bebeu demais. Talvez, mas isso não torna menos verdade. Ela tocou o braço dele. Se eu tivesse conhecido você primeiro... Vera, para. Você é a melhor amiga da Edilene. E ela é minha melhor amiga. Mas isso não me impede de notar que você é incrível. Pedro se levantou desconfortável. Acho melhor eu te levar para casa. Não precisa. Vou chamar um Uber. Vera se levantou também, fingindo estar mais tonta do que realmente estava. E tropeçou, caindo contra Pedro. Ele a segurou pelos braços para impedir que caísse. E nesse momento, Vera se inclinou e beijou sua boca. Pedro a empurrou imediatamente. Vera, o que você está fazendo? Desculpa, desculpa. É a bebida. E você é tão... Desculpa. Ela fingiu estar mortificada, mas por dentro estava sorrindo. Havia conseguido beijá-lo e, mais importante, havia criado uma situação comprometedora. Isso não pode acontecer de novo, Vera. Nunca. Eu sei. Foi um erro terrível. Por favor, não conta para Edilene, ela ficaria arrasada comigo. Pedro estava dividido entre a raiva e a confusão. Vera era a melhor amiga de Edilene. Estava bêbada, havia sido um erro, mas ainda assim... Não vou contar. Mas isso não pode se repetir. Não vai, prometo. Foi a bebida falando. O que Pedro não sabia era que Vera havia orquestrado tudo cuidadosamente, incluindo a parte mais cruel do plano. Ela havia pedido para uma amiga tirar fotos discretas do momento em que ela estava beijando Pedro. As fotos eram ambíguas. Não mostravam claramente que ele havia a empurrado logo em seguida. Na manhã seguinte, Vera ligou para Edilene. Edi, preciso te ver urgentemente. Estou com um problema sério. O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Pode se encontrar comigo no shopping hoje à tarde? Edilene, preocupada com a amiga, aceitou imediatamente. Quando se encontraram, Vera estava visivelmente abalada. Edi, eu não sei como te falar isso. Fala logo, Vera. Está me deixando preocupada. É sobre o Pedro. O coração de Edilene gelou. O que tem o Pedro? Ontem eu estava no centro e vi ele em um bar, com uma mulher. Que mulher? Não sei quem era. Loira, elegante. Eles estavam muito... próximos. Edilene sentiu o mundo girar. Como assim próximos? Edi, eu não queria te contar isso, mas eles se beijaram. O sangue de Edilene virou gelo nas veias. Isso não é possível. Eu tirei foto, Vera disse relutante, mostrando o celular. Não queria, mas pensei que você precisava saber. Na foto, Pedro estava claramente beijando uma mulher loira. O que não aparecia era que a mulher era a própria Vera, nem que Pedro havia a empurrado logo em seguida. Edilene olhou para a foto e sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Tudo em que ela havia acreditado, todos os planos que haviam feito, todas as promessas de amor, tudo havia sido mentira. Edi, senta. Você está pálida. Eu preciso ir para casa. Quer que eu vá com você? Não, preciso ficar sozinha. Edilene saiu do shopping cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Na rua, encostou-se em uma parede e chorou como não chorava há anos. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que um homem como Pedro poderia amá-la de verdade? Vera estava certa desde o início. Ela sempre escolhia homens que precisavam de cuidado, e quando eles se recuperavam, a abandonavam por mulheres mais sofisticadas. Naquela noite, quando Pedro chegou em casa com Gabriel, encontrou a casa vazia. Edilene havia pegado todas as suas coisas e deixado apenas um bilhete sobre a mesa. Pedro, descobri sobre a mulher do bar. Não quero explicações. Por favor, não me procure. Cuide bem do Gabriel. Edilene. Pedro leu o bilhete 3 vezes antes de entender. Então se lembrou da foto que Vera havia mencionado, do beijo que ela havia forçado. Não, ele murmurou, pegando o celular para ligar para Edilene. Ela não atendia. Não, ele repetia, ligando várias vezes. Gabriel, sentindo o desespero do pai, começou a chorar. Edi, cadê Edi? O menino perguntava, procurando por toda a casa.
Pedro pegou Gabriel no colo, tentando acalmá-lo enquanto sua própria mente entrava em pânico. Como explicar a uma criança de 2 anos que a mulher que ele considerava sua mãe havia desaparecido? Como explicar que tudo havia sido um mal-entendido terrível? Ele ligou para Vera, desesperado. Vera, preciso da sua ajuda. Edilene viu uma foto nossa no bar e achou que... Calma, Pedro. Respira. O que aconteceu? Pedro contou tudo e Vera fingiu estar chocada. Meu Deus! Ela deve ter visto quando eu tropecei e você me segurou. Pedro, você precisa explicar para ela. Ela não atende o telefone. Deixe eu tentar falar com ela. Como melhor amiga, talvez ela me escute. Vera desligou o telefone e sorriu satisfeita. Estava funcionando perfeitamente. Ela esperou 2 horas antes de ligar para Edilene, tempo suficiente para que a dor se solidificasse. Edi, como você está? Arrasada. Edilene respondeu, a voz rouca de tanto chorar. Querida, o Pedro me ligou desesperado. Ele quer te explicar o que aconteceu. Não há nada para explicar, Vera. Eu vi a foto. Mas talvez não seja o que parece. Vera, por favor, não defenda ele. Eu sei que você está tentando me ajudar, mas é melhor assim. Eu me iludia achando que um homem como Pedro poderia me amar de verdade. Edi, não fala assim. É a verdade. Eu sou apenas uma técnica de enfermagem que mora em apartamento alugado. Ele é um empresário bem-sucedido. Era questão de tempo até ele encontrar alguém do nível dele. Vera quase se sentiu mal por ouvir a dor genuína na voz da amiga. Quase. Você não vai nem dar a chance dele se explicar? Para quê? Para ouvir mentiras? Para ele dizer que foi um erro que não significou nada? Não, Vera. Prefiro preservar o pouco de dignidade que me sobrou. Quando desligou o telefone, Vera respirou fundo. A parte mais difícil estava feita. Agora era só esperar Pedro se sentir completamente desesperado e aparecer para consolá-lo. Pedro passou a noite inteira tentando ligar para Edilene, mandando mensagens, até mesmo foi até o prédio dela. Mas o porteiro disse que ela havia saído e pedido para não deixar ninguém subir. Gabriel chorava inconsolavelmente, perguntando por mamãe Edi a cada 5 minutos. Pedro se sentiu o pior pai do mundo, incapaz de proteger tanto o filho quanto a mulher que amava de um mal-entendido devastador. No sábado de manhã, Vera apareceu na porta da casa de Pedro carregando café e pãezinhos. Pensei que você poderia precisar de uma amiga, ela disse, com um sorriso de falsa compaixão. Pedro, exausto e desesperado, deixou-a entrar. Ela não quer falar comigo, Vera. Não atende o telefone, não responde mensagens. O que eu faço? Dá tempo a ela. Edilene sempre foi teimosa quando se sente magoada. Vera observou a casa bagunçada, Pedro com a barba por fazer e Gabriel claramente mal cuidado. Era exatamente a situação que ela havia planejado. Pedro, você não pode se entregar assim. Gabriel precisa de você. Eu não sei mais o que fazer. Perdi a mulher que amo por causa de um mal-entendido estúpido. Não foi mal-entendido, Vera disse suavemente. Foi culpa minha. Eu estava bêbada, me joguei em você. Se alguém tem que resolver isso, sou eu. Era a jogada perfeita. Se posicionar como a pessoa que causou o problema, mas também como a única que poderia resolvê-lo. Vera, eu te imploro, fala com ela, explica o que realmente aconteceu. Vou tentar, Pedro, mas pode demorar. Edilene é orgulhosa. Enquanto isso, Edilene havia voltado à sua rotina de sempre, mas era como se estivesse vivendo no piloto automático. Cuidava dos pacientes, fazia suas visitas, ajudava no abrigo, mas seu coração estava partido em pedaços. À noite, sozinha em seu apartamento silencioso, ela olhava para as fotos que havia tirado com Pedro e Gabriel e chorava. Havia sido idiota em acreditar que poderia ter uma família feliz. Havia sido idiota em confiar. O que ela não sabia era que sua própria melhor amiga havia arquitetado sua destruição com uma crueldade e uma frieza que beiravam o sociopático, e que Pedro, do outro lado da cidade, estava tão desesperado para recuperá-la que seria capaz de qualquer coisa, até mesmo de cair na armadilha final que Vera estava preparando. 2 semanas se passaram na mais absoluta agonia.
Pedro havia tentado de tudo para falar com Edilene. Ligações, mensagens, até mesmo foi ao posto de saúde, mas ela havia pedido transferência temporária para outro bairro. Gabriel chorava todas as noites perguntando por Mamãe Edi, e Pedro sentia que estava falhando com seu filho da pior forma possível. Vera, durante esse tempo, havia se tornado uma presença constante na vida de Pedro. Aparecia com comida pronta, se oferecia para cuidar de Gabriel e, aos poucos, foi se posicionando como a salvadora da situação. Você precisa se cuidar, Pedro, ela dizia, arrumando a casa enquanto ele ficava prostrado no sofá. Gabriel precisa de um pai forte. Foi numa terça-feira à noite, quando Pedro estava particularmente vulnerável, que Vera fez sua jogada final. Pedro, eu tenho uma confissão a fazer, ela disse, sentando-se ao lado dele no sofá. O que é? Eu estou apaixonada por você. Pedro olhou para ela chocado. Vera, você é a melhor amiga da Edilene. Eu sei, e me odeio por isso, mas não consigo evitar. Desde o primeiro dia que te conheci, eu soube que você era especial. E vendo como você sofre por ela, como você é dedicado mesmo quando está sendo rejeitado, eu me apaixonei ainda mais. Vera, isso é loucura. Eu amo a Edilene. Eu sei que ama, mas ela te abandonou, Pedro. Na primeira dificuldade, ela fugiu sem nem te dar chance de se explicar. Isso é amor verdadeiro? Pedro ficou em silêncio, as palavras de Vera ecoando em sua mente já confusa. Eu jamais faria isso com você, ela continuou, aproximando-se mais. Eu ficaria ao seu lado, acreditaria em você, lutaria por nossa relação. Vera, Pedro, me dá uma chance. Deixa eu te mostrar como é ser amado sem condições, sem julgamentos. Ela se inclinou para beijá-lo, mas dessa vez Pedro teve um insight repentino. Havia algo de errado naquela situação toda. Vera conhecia Edilene há 15 anos, sabia como ela era leal, como ela jamais abandonaria alguém que amasse sem uma explicação. A Edilene, que havia arriscado a vida para salvar desconhecidos, jamais fugiria de um relacionamento sem dar uma chance de explicação. Espera, ele disse afastando Vera. Como você sabia onde eu estava naquela noite do bar? Como assim? Você disse que me viu por acaso, mas você sabia exatamente onde eu estaria. Como? Vera hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. A Edilene comentou. Edilene não sabia onde seria a apresentação. Eu só disse que seria no centro. O cérebro de Pedro estava trabalhando rapidamente agora, conectando pontos que não havia percebido antes. E a foto? Quem tirou a foto, Vera? Eu não sei, Você estava bêbada, tropeçou, me beijou à força, mas alguém convenientemente estava lá para fotografar. Em qual ângulo perfeito para parecer que eu estava correspondendo? Vera percebeu que havia sido descoberta, mas decidiu apostar tudo na última cartada. Está bem, eu planejei tudo, ela explodiu. Mas foi porque eu te amo, porque você merece alguém melhor que a Edilene. Pedro se levantou incrédulo. Você destruiu nossa relação de propósito? Eu te libertei. A Edilene não te ama, Pedro. Ela ama a ideia de ter uma família pronta. Você é apenas um meio para ela realizar o sonho dela. Você está louca por você. Eu posso te dar tudo que ela dá e muito mais. Eu entendo seu mundo, sua vida, suas ambições. Pedro sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Sai da minha casa, agora. Pedro, me escuta. Sai! Ele gritou, fazendo Gabriel acordar e começar a chorar no quarto. Vera percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Você vai se arrepender. A Edilene não vai te perdoar nunca. Você ficou sozinho por minha causa e agora vai ficar sozinho para sempre. Prefiro ficar sozinho a ficar com alguém como você. Depois que Vera saiu batendo a porta, Pedro ficou parado na sala tentando processar o que havia descoberto. Vera havia manipulado tudo, havia destruído propositalmente seu relacionamento com Edilene por pura ambição e inveja. Mas como provar isso para Edilene? Como fazê-la acreditar depois de tudo que havia acontecido? Gabriel apareceu na sala chorando e chamando por Edilene.
Pedro o pegou no colo e naquele momento teve uma ideia. Na manhã seguinte, Pedro ligou para Vera. Vera, sou eu. Desculpa por ontem à noite. Você estava certa. Pedro? Vera mal conseguia acreditar. Você mudou de ideia? Edilene realmente não quer falar comigo. Talvez você tenha razão sobre ela. Talvez eu devesse dar uma chance para alguém que realmente me valorize. Oh, Pedro, eu sabia que você ia perceber. Que tal jantarmos hoje à noite? Podemos conversar melhor sobre nós, que eu adoraria. Ótimo. 8 horas no restaurante do Hotel Belmont. Vista-se bem. O que Vera não sabia era que Pedro estava gravando a ligação e planejando a armadilha perfeita. Naquela noite, Pedro chegou ao restaurante com o celular configurado para gravar tudo. Vera estava radiante, vestindo um vestido caríssimo e claramente achando que havia vencido. Pedro, você não imagina como estou feliz. Vera, antes de qualquer coisa, preciso que você seja totalmente honesta comigo. Claro, sobre o quê? Sobre Edilene, sobre o que realmente aconteceu. Vera, achando que havia conquistado Pedro definitivamente, começou a contar a verdade com um sorriso cruel no rosto. Quer saber a verdade? Eu planejei tudo desde o começo. Desde que soube quem você era, eu quis você para mim. Como assim? A Edilene sempre teve tudo muito fácil. Os homens se apaixonam por ela sem ela nem tentar. Mas dessa vez, ela tinha pescado um peixe grande demais. Você tem dinheiro, status, é lindo. Não ia deixar ela ficar com você. Pedro sentia náusea, mas continuou gravando. E como você fez? Primeiro plantei dúvidas na sua cabeça sobre ela. Depois me aproximei de você. Fiz você questionar os motivos dela. E finalmente criei a situação perfeita para destruir a confiança entre vocês. A foto. Eu mandei minha amiga Carla tirar. O ângulo ficou perfeito, não achou? Parecia que você estava me beijando por vontade própria. E Edilene acreditou. Claro que acreditou. Eu sou a melhor amiga dela há 15 anos. Por que ela desconfiaria de mim? Vera riu, um som cruel. A pobrezinha deve estar arrasada se achando uma idiota por ter acreditado que podia ter uma vida melhor. Pedro fechou os punhos, controlando a vontade de gritar. Você não sente remorso nenhum? Por quê? A Edilene sempre foi muito certinha, muito bonzinha. Chegou a hora dela aprender que no mundo real, nem sempre os bons ganham. E Gabriel? Você viu como ele sofreu perdendo ela? A criança se acostuma. Eu posso ser uma ótima mãe para ele. Melhor que a Edilene, na verdade. Posso dar a ele tudo que o dinheiro pode comprar. Pedro desligou o gravador discretamente. Tinha tudo o que precisava. Vera, você é uma pessoa terrível. Sou realista, Pedro. E agora sou sua. Você não é nada meu e nunca vai ser. Pedro se levantou da mesa, deixando Vera confusa. Aonde você vai? Buscar a mulher que eu amo. Pedro correu para o carro e dirigiu direto para o apartamento de Edilene. Dessa vez, não aceitou um não do porteiro. Ou você chama ela, ou eu subo mesmo sem autorização. Escolhe. Edilene atendeu o interfone com a voz cansada. Pedro, por favor. Edilene, eu tenho algo para te mostrar. Algo que vai mudar tudo. Desce, por favor, ou deixa eu subir. Não há nada que você possa... Eu gravei a Vera confessando tudo, toda a verdade. Edilene ficou em silêncio por um longo momento. Sobe. Quando ela abriu a porta, Pedro viu como aquelas 2 semanas haviam sido cruéis com ela. Edilene estava mais magra, com olheiras profundas, o cabelo sem brilho. Parecia uma versão apagada de si mesma. Edilene, mostra logo isso que você trouxe. Pedro pôs o áudio para tocar. Conforme a voz de Vera revelava toda a verdade cruel, o rosto de Edilene foi mudando da desconfiança para o choque, depois para a dor e finalmente para a raiva. Quando terminou, ela estava chorando. Eu sou uma idiota. Não. Pedro se aproximou dela. Você confiou em uma pessoa que não merecia sua confiança. Isso não te faz idiota, te faz humana. 15 anos de amizade, Pedro. 15 anos acreditando que ela me amava como uma irmã, e ela estava com inveja de você, de tudo que você é, de tudo que você tem para oferecer.
Edilene olhou para ele através das lágrimas. Você pode me perdoar por não ter confiado em você? Pedro a puxou para seus braços. Só se você me perdoar por ter deixado ela plantar dúvidas sobre seu amor. Eles se abraçaram ali na porta do apartamento, chorando de alívio e de dor ao mesmo tempo. Gabriel está bem? Edilene perguntou, enxugando o rosto. Ele não para de perguntar por você. Chora toda noite. Posso vê-lo? Edilene, ele é seu filho tanto quanto o meu. Claro que pode. Quando chegaram na casa de Pedro, Gabriel estava dormindo. Edilene entrou no quarto dele devagar e se sentou na beirada da cama. O menino abriu os olhos sonolento e, ao vê-la, seu rostinho se iluminou completamente. Mamãe Edi, você voltou. Voltei, meu amor, e nunca mais vou embora. Gabriel se jogou nos braços dela. E Pedro, observando da porta, sentiu que sua família estava completa novamente. Mais tarde, depois de colocar Gabriel para dormir de novo, Pedro e Edilene conversaram sobre tudo o que havia acontecido. Sobre como quase perderam algo precioso por causa da maldade de uma pessoa, sobre como o amor verdadeiro precisava ser protegido e cultivado. Edilene, Pedro disse, ajoelhando-se na frente dela na sala. Essas 2 semanas me fizeram perceber que eu não quero viver um dia sequer sem você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Eu comprei isso há 1 mês. Estava esperando o momento certo. Quase perdi a coragem depois de tudo que aconteceu, mas agora sei que não existe momento mais certo que este. Edilene levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Edilene, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e mãe do Gabriel oficialmente? Sim, ela chorou. Sim, sim, sim. Pedro colocou o anel no dedo dela, um solitário simples e elegante, e a beijou como se fosse a primeira vez. Eu te amo, Edilene. Você e Gabriel são tudo o que eu sempre quis. Eu também te amo. Vocês 2 são minha família, meu lar, meu sonho realizado. Gabriel apareceu na sala, ainda sonolento, atraído pelo barulho. O que está acontecendo? Ele perguntou com sua voz de criança. Mamãe Edi vai morar com a gente para sempre, Pedro explicou pegando o filho no colo. Para sempre mesmo? Para sempre, Edilene confirmou, beijando a bochecha dele. Gabriel bateu palminhas, feliz, e se aninharam os 3 no sofá, finalmente reunidos. 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante, Edilene e Pedro se casaram. Gabriel foi o pajem, carregando as alianças com a seriedade de quem entendia a importância daquele momento. Na plateia, estavam todos os pacientes que Edilene havia cuidado ao longo dos anos, os idosos do abrigo, os colegas do posto de saúde. Uma verdadeira comunidade de pessoas que haviam sido tocadas pela bondade dela e que agora comemoravam sua felicidade. Vera não estava lá. Depois que a verdade veio à tona, ela simplesmente desapareceu da vida de Edilene. Algumas pessoas disseram que ela havia mudado de cidade, outras que havia arranjado um namorado rico em São Paulo. Edilene não se importava. Havia aprendido que, às vezes, as pessoas mais próximas podem ser as mais perigosas, mas também havia aprendido que o amor verdadeiro supera qualquer traição. Você aceita Pedro Henrique como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Perguntou o padre. Aceito, Edilene respondeu, olhando nos olhos do homem que havia se tornado sua vida. É você, Pedro. Aceita Edilene como sua esposa? Aceito, Pedro respondeu antes mesmo do padre terminar a pergunta, fazendo todos rirem. Quando se beijaram como marido e mulher, Gabriel gritou, agora somos uma família, fazendo toda a igreja explodir em aplausos. A vida que se seguiu foi ainda mais bonita do que Edilene havia sonhado. Ela continuou trabalhando no posto de saúde, mas agora dividia seu tempo entre os pacientes e Gabriel. Pedro apoiava completamente seu trabalho, orgulhoso da mulher corajosa e dedicada que havia escolhido. 1 ano depois do casamento, quando Gabriel estava brincando no jardim da casa nova que haviam comprado juntos, Edilene descobriu que estava grávida. Quando contou para Pedro, ele a levantou no ar e girou com ela, os 2 chorando de felicidade.
Gabriel vai ter um irmãozinho ou irmãzinha, ela disse, tocando a barriga ainda lisa. Nossa família está crescendo, Pedro murmurou, beijando-a com toda a ternura do mundo. Naquela noite, enquanto observava Pedro lendo uma história para Gabriel, Edilene pensou em como a vida havia sido generosa com ela. Havia encontrado o amor verdadeiro, ganhou um filho maravilhoso e agora esperava outro bebê. Havia descoberto que às vezes é preciso passar pela tempestade para encontrar o arco-íris e que as pessoas certas chegam na nossa vida exatamente quando mais precisamos delas, mesmo que seja no meio de uma enchente, carregando toda a bagagem e os medos que nos tornam humanos. Em que você está pensando? Pedro perguntou, notando seu olhar sonhador. Em como sou sortuda, ela respondeu. Em como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Mesmo quando pessoas como a Vera tentam destruí-lo? Especialmente quando pessoas como a Vera tentam destruí-lo, porque isso prova que vale a pena lutar por ele. Pedro a beijou suavemente, Gabriel dormindo tranquilo entre eles, e os três se aninharam na cama que haviam se tornado lar para todos. Lá fora, a chuva começava a cair, mas dessa vez era uma chuva mansa que regava o jardim e trazia vida nova. Não havia mais tempestades no horizonte, apenas a promessa de dias ensolarados pela frente, cheios do amor que haviam escolhido construir juntos. E assim, a guerreira do coração finalmente encontrou sua família, seu lar, sua paz. Não porque havia salvo alguém da correnteza, mas porque havia permitido que alguém salvasse também a ela. O sonho havia se tornado realidade, e dessa vez, ninguém poderia destruí-lo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.